Estamos de volta aqui com a nossa Oficina da Mente, como havia anunciado. Estamos aqui para conversar um pouquinho, bater um papo, conhecer melhor o escritor Daniel Toniolo. Bem-vindo, viu, Daniel? Muito obrigado, Humberto, muito obrigado. É uma honra estar com você. Daniel, você é da cidade de Lençóis Paulista. Lençóis Paulista, interior, coração do estado de São Paulo. Nasceu lá? Nascido e criado lá. Muito bem. Daniel, você trouxe um livro aqui que a gente conheceu, Os Caminhos que Levam a Deus. Você sempre gostou de escrever, nasceu escritor, já escrevia na maternidade. Como é que surgiu a ideia desse livro aqui? Esse livro, na verdade, até é uma coisa bem interessante de eu ressaltar, que o meu editor, quando ele leu a obra, tinha um monte de erro de português e tal, um monte de adaptações a serem feitas. Ele fez um comentário comigo, aliás, ele pessoalmente não, a Érica, que é a pessoa, que é o olho clínico lá da editora, que foi ela que me achou. Ela me perguntou assim: Daniel, de onde veio a inspiração para escrever essa obra? Eu, brincando com ela, falei assim: Érica, esse livro não é resultado de inspiração, ele é resultado de uma indigestão de 20 anos. Ela riu, né? Como indigestão? Você nunca teve esse lado para escrever? Eu falei: não. Eu simplesmente peguei as coisas que incomodavam a minha mente, o coração meu, que eu não aguentava mais ver e não aguentava mais conviver até com isso, e eu resolvi pôr para fora, até como uma maneira de passar esse mal-estar. Foi muito despretensioso. Esse livro, eu não vou dizer que ele foi um acidente, Humberto, isso não, porque não existem acidentes no cosmos, mas é uma história bem inusitada, uma história bem engraçada até em alguns pontos. Eu nunca pensei em me tornar um escritor. Mas se tornou. Sim. Então, sim. Agora vai ter que trilhar esse caminho. Vai ter que arcar com as consequências. Nesse livro você faz assim um desabafo, e você faz um bate-papo com o leitor. Você é bem tranquilo, bem transparente, inclusive a própria pessoa transmite isso. Sim. Você quando escreveu, foi escrevendo, você fazia esse desabafo, mas você pensava que se transformaria num livro ou não? Jamais. Jamais, né? Jamais. A tua área profissional qual que é? Eu posso ser bem sincero, posso usar o sotaque do interior meu lá? Pode. Eu sou peão de obra. Peão de obra. Peão de obra, batedor de marreta. Entendi. Eu não tenho 8ª série completa, tenho um curso do Senai e 26 anos, 28 anos na verdade, de experiência na área metalúrgica. É isso que eu sei fazer, é isso que eu sempre amei fazer, e eu nunca pensei que fosse passar disso. Isso vem trazer para a gente o exemplo de boa vontade, determinação, e de que quando o homem, o ser humano, ele acredita em alguma coisa, no caso ele nem acreditou no livro, ele acreditou nas suas ideias, nas suas questões, e se tornou, está aqui, materializado. Parabéns, viu? Muito obrigado, Daniel. Daniel, você então começou a colocar as suas observações, principalmente assim, na tua existência, né? Algumas coisas que você não concordava. A tua religião, qual que era? Quando eu comecei a escrever a obra, eu já não tinha mais religião. Já não tinha. Eu já havia rompido com todas elas, na verdade, tá? Se eu pudesse descrever isso em poucas palavras, eu diria que eu bati em várias portas durante os primeiros 15 anos de caminhos trilhados, buscando por um suposto Deus dentro de igrejas. E, Humberto, é decepcionante eu te falar isso, mas eu encontrei muita hipocrisia, muita regra, muito dogma, mas o moço chamado Deus eu não encontrei. Isso me chateou muito, tá? É incrível a capacidade que o ser humano tem de simular situações para se beneficiar. É incrível. Gostaria de dizer para você até que, nossa, como foi difícil para mim chegar no momento da vida e falar: não, Deus não existe, Deus é uma farsa. Eu cheguei em tal momento, talvez o momento mais difícil da minha existência, tá? Quando eu rompi com todas as religiões. Eu até costumo brincar, até costumo fazer uma analogia, uma comparação, que é como se fosse um dependente químico, um usuário de drogas.
ele cisma ele fala assim, não chega, eu não vou mais usar drogas. Se precisar eu me internar, eu vou me internar, vou fazer o que for preciso, mas eu quero me afastar das drogas. Aí ele se afasta das drogas. Consequentemente vai haver uma crise de abstinência muito grande. Eu senti essa crise de abstinência ao me afastar das igrejas. Porque lá tudo era muito bonito, tinha hinos, tinha palavras confortáveis, palavras de amor, tudo na superfície. Então quando eu me afastei disso e rompi com esse Deus suposto, foi uma experiência muito dura. Foi uma experiência muito dura, num desejo para o pior inimigo meu. Porque eu me sentia um traidor, eu de uma certa maneira eu olhava para o alto, assim, só com o cantinho do olho e pensava, será que você está aí? Lá dentro você não está. Será que eu estou errado? Um monte de questões, um monte de paradigmas que acaba se criando na mente, né? E o resultado de tudo isso foi que eu tomei uma decisão a partir de um ponto. Eu falei, eu vou começar a estudar esse tal de Deus. Eu vou procurar esse Deus na física, na química, na matemática. E eu devo ter lido uns 300 livros. Muito murro em ponta de faca, como a gente diz no interior. Sem resultado nenhum. Pelo menos eu achava que não. Mas num determinado momento, quando eu tinha desistido, quando eu tinha parado a minha busca, aí Deus me achou. E uma constatação de dentro para fora. Ele não está em nenhum esconderijo, em nenhum planeta distante da Terra e dentro de nenhuma igreja. Isso é uma constatação pessoal. Não é uma coisa que eu quero taxar como verdade absoluta para ninguém, porque a verdade absoluta não existe. Olha, você está narrando até emocionado, Sim. né? A sua busca. Sim. E interessante aqui, até para colocar, Sim. que hoje em dia, já de algum tempo para cá, nós vivemos na época da correria e do tudo pronto. Inclusive, até uma filosofia, até uma aceitação de Deus. Como é que é Deus? É assim daqui. Então, rápido que eu estou com pressa, Sim. Deus é assim e tal. E isso que o Daniel está colocando aqui, você estava colocando, e eu estava assim, relembrando alguns estudos até dos antigos místicos, dos buscadores, dos antigos iniciados, aqueles que pesquisavam a natureza em busca de respostas. Então, os homens não aceitavam assim as coisas prontas. Eles iam em busca, inclusive, da sua essência, né? Sim. Conhece-te a ti mesmo, esse é o caminho. E o que você retratou aqui com palavras assim, bem, como é que eu dizer, bem autênticas, né? Sim. É esse significado. Você procurou te conhecer e nessa busca você encontrou Deus. Ou seja, aí começou então, pelo que eu entendi, uma nova fase na tua vida. Você, poxa, é aqui o caminho. Sim. E daí para frente, o que aconteceu assim na tua vida de forma concreta? O que mudou depois desse momento, Daniel? A tua pergunta é direcionada à minha experiência com o meu Deus, nada a ver com o livro em si, na verdade. Não. Ok. Eu costumo dizer o seguinte, Humberto, até de uma maneira metafórica, que uma vez que eu consegui me enxergar, porque eu me odiava muito, tá? Eu me sentia muito culpado, eu me sentia muito para baixo, eu me punia muito. E eu me puni de maneiras muito negativas, me puni com bebida. Não foi brincadeira, foi uma época muito dura, uma época que eu me sentia sozinho, perdido, inclusive sozinho, Humberto, no meio de multidões, viu? Eu não me sentia acompanhado nem dentro do meu próprio lar. Eu sempre estava sozinho. E até foi um período de reclusão, vamos dizer assim, necessário. Mas aí a semente brotou. E nunca gostaria de dizer para você que foi assim, um estalo, de uma hora para outra, não. Foi um processo longo, processo demorado e penoso. Não foi brincadeira. Então, não existem regras para um ser humano, vamos dizer a grosso modo, ir para o céu. Entendeu? Não existem regras. Toda criatura vai
acordar uma hora, mais cedo ou mais tarde. A gente já vai continuar com esse assunto, vou te pedir um minutinho. Claro. Vale, já voltamos Claro. aqui com o Daniel Toniolo. Até já.